Glória a Deus. Eu, quando era criança pequena lá em Barbacena, conhecia como carriola. Carriola. Não é carrinho de mão, agora galinhota. Essa para mim é nova. Irmãos, muito bom estar aqui com os amados, muito bom mais uma vez poder revê-los. O menino bonito ali, até nós chegamos atrasados hoje, porque o dia foi cheio, né, Gabriel? Glória a Deus por isso. Novidade, né? Não é de primeira mão, porque Cristina já deu conta de mandar as notícias. Mas a Cristina acabou de ganhar um namorado, ou o Gabriel acabou de ganhar uma namorada, enfim. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Então o dia foi cheio de emoções. Glória a Deus por isso. Muito bom rever o Porfírio de novo. Uma bênção mesmo. Muitas lembranças, né? Muitas coisas que a gente caminhou, compartilhou de palavra, de oração, enfim. Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos abram a palavra, sem muita enrolação. Vamos à palavra. Lucas capítulo 7. Texto conhecido, irmãos. Uma palavra, creio, simples, mas se nós dermos ouvidos a ela, muito Deus pode fazer a nossa vida e aqueles que estão ao nosso redor. Diz assim a palavra: E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou na sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Eu vou pedir ao Porfírio que ore ao Senhor. Aproveitar a presença dele aqui. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Texto conhecido, né? A gente já ouviu algumas pregações.
mas só para a gente contextualizar, Cafarnaum era uma cidade onde, no início do ministério de Jesus, era a sua base. No início, ou quando estava pela Galileia, ali era a base, né? Ali era onde provavelmente ele morava ou se estabelecia, ali era a base. Quando acontece aquele milagre do aleijado ser descido, né, pelo teto da casa até onde Jesus estava, provavelmente ali era a casa de Pedro, era em Cafarnaum. Mateus capítulo 9 fala a respeito disso, né? Ele cita, Mateus escrevendo aqui, ele fala assim bem claro, né, que era o lugar onde Jesus normalmente ficava. Deixa eu abrir rapidinho aqui, Mateus 9. Diz assim a palavra: entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. A sua cidade é o lugar onde ele estava, onde ali na Galileia o ministério do Senhor Jesus começa a acontecer, né? E aí, meus irmãos, nesse episódio, né, nessa situação, ele está fazendo alguns discursos, ensinando o povo. A Bíblia fala que um militar, um centurião romano. Centurião é uma autoridade, né, romana, não era dos judeus. Era um centurião, um homem de uma alta patente. O centurião é mais ou menos a sexta patente de cima para baixo. É como que se no nosso exército fosse um capitão. Então para cima ainda tem o coronel, tem o tenente-coronel, tem o major, vai subindo, né? É como se fosse ali um capitão. Então era um homem de autoridade. E por que ele se chamava centurião? Porque ele tinha, irmãos, sob o comando dele, uma centúria de soldados, ou seja, cerca de 100 soldados, sob a sua autoridade, sobre ali o seu comando. Então esse é o contexto, meus amados, dessa situação que acontece aqui. É interessante que nós vamos ver alguns detalhes nessa passagem. Por exemplo, a impressão que dá no texto de Lucas, pelo menos é o que o texto bíblico fala, esse homem não tem contato com o Senhor Jesus. Ele não tem contato, ainda que ele diz aqui embaixo, né? Nem ainda me julguei digno, tá? Ou sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado sob meu poder. Uma leitura desse texto vai perceber que quando ele ouve falar de Jesus, ele pede para que alguns dos anciãos de Israel vá ter com Jesus. E esses homens chegam até Jesus e dão testemunho desse centurião. Não era qualquer pessoa, era alguém que ali naquela cidade, naquela região, tinha até uma boa reputação, inclusive para com os judeus, apesar de ser autoridade romana. E nós sabemos que Roma era opressor sobre o povo de Israel. Então era alguém até com uma certa reputação. Olha, é digno que o senhor vá lá, porque ama a nossa nação. Aliás, ele quem edificou a sinagoga. Então não era qualquer pessoa. E aí quando os anciãos convencem o Senhor Jesus, ele vai em direção à casa. Quando ele está chegando até a casa, não é o centurião. É interessante que o livro de Mateus não diz isso, né? Mateus, ele é mais curtinho e ele fala que o centurião fala com Jesus. Só que não diz se é direto ou indiretamente. Aqui o centurião falou, mas foi indiretamente. Então a impressão que eu tenho
A impressão que me dá nesse texto de Lucas é que o Senhor não tem contato, porque quando ele chega perto da casa, a Bíblia fala que o centurião manda uns amigos a falar: olha, basta uma palavra, eu não sou digno nem de ter contigo, uma palavra já é suficiente. Ele mostra, meus irmãos, ali a humildade dele. Esse texto, o assunto desse texto, irmãos, não é uma cura de enfermidade, não é. É um pouco mais profundo, fala de fé. Mas o que eu quero que a gente preste atenção, meus amados, o que eu quero, que o Senhor colocou no meu coração, e nessa noite buscando ao Senhor, foi aquilo que Deus colocou no meu coração para entregar. Para que nós venhamos a entender quais foram as atitudes desse homem que efetivamente chamaram a atenção do Senhor Jesus Cristo. Por que no versículo 9 ele maravilha-se, ou dizendo aqui, ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E na verdade não era mais os anciãos, não eram mais os amigos que davam testemunho desse homem, mas era o próprio Jesus. Era o próprio Jesus aqui no versículo 9. O que esse homem, o que Jesus achou nesse homem? Ele achou um homem de fé. Irmãos, ter fé, nós podemos dizer que temos fé. Eu sou uma pessoa de fé. Mas e as minhas atitudes? O que o Senhor quer efetivamente achar em nós? O que, meus amados, nesses últimos tempos em que nós estamos vivendo, em que creio, no mover desse mundo, irmãos, os sinais mostram que Jesus Cristo está às portas. E como que Ele quer achar a igreja? Como que Ele quer nos encontrar? Quais as atitudes, meus amados, que nós precisamos ter para que efetivamente o Senhor possa dar testemunho de nós? Meu servo amado, como fez com Jó, como fez com tantos outros. O que esse homem fez? Sabe, meus amados, há muita testemunha de cura, há muita palavra de cura. E há também muitos homens, meus amados, sobre a face da terra, ou melhor dizendo aqui, citado aqui na palavra de Deus, em que claramente os sinais da obra de Jesus estavam nele. E isso foi, meu amado, algo legitimado pelo Espírito de Deus na vida desses homens. Moisés, por exemplo, meus irmãos, Moisés não há outro igual a Moisés, homem manso, figura do libertador, meus amados, fez sair água da rocha e tantas outras coisas. Estava ali na vida de Moisés sinais, meus amados, ainda que Cristo ainda haveria de ser revelado, sinais na vida dele que legitimavam a presença de Deus e a obra do Senhor Jesus na vida dele. Isso Isaías, Daniel, meus irmãos, trazendo mais para cá, mais para próximo de nós, o Novo Testamento, a vida de Paulo, a vida de Estevão. Há coisas, meus irmãos. Eu gosto de citar aquele testemunho, dos irmãos lá da Jocum, que foram na África e pregaram numa aldeia. E aí antes, fizeram ali todo aquele trabalho de evangelismo, e o último ato ali foi a pregação. E no final da pregação, alguém dos mais antigos da aldeia chegaram e falou: eu conheço esse homem que você pregou ali, ele morou aqui, nessa rua aqui, a última casa e tal. Aí foram descobrir, era um missionário que estava ali pregando a Jesus Cristo. Ele foi confundido com o Senhor Jesus Cristo. Quais as características, irmãos? Quais as características? Citando um outro exemplo, esse já um triste exemplo. Tem uma moça que os irmãos conhecem, que
começou a trabalhar há pouco tempo, um trabalho novo. E era um trabalho que ela queria, né? Estava almejando. Ela achava que era tanta areia para o caminhãozinho dela que ela não mandava nem currículo. Quando ela mandou, Deus abriu a porta, né? E foi uma bênção. Só que ela encontrou alguns problemas lá. E, pelo fato, né, do testemunho de Cristo estar nela, ela começou a receber algumas afrontas de pessoas realmente que começaram a tirar sarro dela com chocarrices, com piadinhas, com insinuações. E aí eu perguntei, mas escuta, não tem crente nesse lugar, não? Não tem crente? Ela falou assim, então, tem uma mulher lá que é desviada, mas essa é a pior de todas. É a que fomenta a fofoca. É a que fica cutucando os outros. Tá vendo? Acabou de entrar, não sei o que e tal. Uma que se desviada, mas que ao invés de ser bênção com as suas atitudes, meus amados, piorava ainda mais a situação. Quem nós somos? Quem nós somos, irmãos? Qual é a nossa postura no dia a dia? Nós falamos que nós somos pessoas de fé porque nós fazemos parte de um hall de membros de uma igreja, ou porque quando o Senhor olha para nós, Ele consegue destacar, meus irmãos, atitudes em nós que se assemelham à obra dEle, o caráter dEle, a visão dEle, a vontade dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando ao texto, irmãos, eu quero destacar quatro atitudes, 4 circunstâncias, né, na vida desse homem, na vida deste centurião, em que, creio eu, Jesus Cristo foi só contabilizando. Tá, quem que é esse homem? Tal, servo, centurião e tal, né? Por que os anciãos, o que ele falou? E ele só foi... Creio eu que isso chamou a atenção do Senhor Jesus para ir até a casa dele, né? E quais são essas características, essa situação, essas atitudes, né, que Jesus Cristo encontrou nesse homem e que Ele quer encontrar em nós? A palavra fala aqui no versículo 2, né, já começando no versículo 2, e eu já disse aqui, o servo de um certo centurião. Um certo centurião, já disse, centurião, militar romano, mais ou menos um capitão aqui para nós. Era essa água aqui é minha, pastor? Ele cuidava de uma centúria, ou seja, ele cuidava de 100 soldados mais ou menos. Mas alguém pode dizer assim, fazendo um paralelo, né, com a parábola das 100 ovelhas, né? Se nós formos fazer esse paralelo, nós vamos ver que Jesus Cristo conta uma parábola, e uma dessas ovelhas, das 100 ovelhas, e uma das ovelhas, ela se desvia, ela se perde no caminho, e o Senhor o dono daquelas ovelhas deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha. Alguém pode dizer assim, numa leitura mais... Eu estou dizendo quatro atitudes, mas alguém for bom de Bíblia aqui procurar, vai achar mais. Vamos fazer só 4, né? Mas eu acredito que o Senhor tem encontrado mais coisas aqui neste homem que chamaram a atenção. E nessa leitura nós vamos ver que não era um soldado que estava doente, mas era um servo que ele estimava. Mas não tira, meus amados, a atitude deste homem, não tira a característica dele, de, meus amados, se preocupar até mesmo com quem está abaixo dele. Sabe, meus amados, a primeira característica que nós encontramos aqui, a primeira atitude que esse cara tem, né, é de acharmos ele num posto de autoridade, meus amados, num posto
de liderança. Talvez o servo dele nem fosse italiano, nem fosse romano, né? Talvez o servo dele fosse ali do povo que normalmente poderia acontecer, do povo judeu, mas ele não desprezou. Aliás, ao contrário, meus amados, ele se inclinou, né? Ele se comoveu de íntima compaixão, como o próprio Jesus Cristo. Veja, características do Senhor Jesus Cristo na vida desse homem, que é o que ele quer achar de nós, em nós, meus amados. E ele olha para esse servo, ainda que seja alguém, meus amados, que ele goste, mas ele se inclina, ele se esforça, ele faz algo, ele se move para que algo aconteça em benefício daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós temos caminhado, irmãos? Temos olhado só para nós. Como tem, meus amados, estado o lugar onde você está? A igreja, o trabalho. Quem são as suas ovelhas? Ah, mas eu não sou nem pastor. Que? Ovelha. Eu não sou nem pastor. Isso é para esse povo aí que fica em cima do altar. Estou fora desse negócio. Amados, engano nosso. Engano nosso. Esses dias eu vi um vídeo, talvez o pastor tenha visto de um pastor que eu não lembro agora quem é, e ele fala a respeito disso. Ele fala, ele prega, ele fala, tem gente dentro da igreja, faz 10 anos que está dentro da igreja e continua querendo ser ovelha, comendo a mãozinha, continua, sabe, com as mesmas atitudes de ovelha que já era pelo tempo para estar sendo apacentador daqueles que estão em volta de você, né, no seu trabalho, na sua família, aqueles que deveriam já estar, irmãos, já numa outra posição, já a doutrina de Cristo fazendo efeito na sua vida de tal maneira, sabe, meus amados, que não é só receber, mas chega uma hora que nós recebemos o Senhor e damos, de graça nós recebemos, de graça nós damos. Quando esse homem, irmãos, detecta essa situação, irmãos, Jesus Cristo olha e fala assim: opa, é um centurião, ele está preocupado com o seu servo, que provavelmente não é nem da sua cidade, mas é uma alma. As almas, meus amados, têm importância. Eu creio, meus irmãos, que nós não estamos jogados em qualquer lugar nessa terra, caímos por acaso. Nem essa moça que caiu, né, que foi parar nessa empresa, está lá por acaso. Agora que achou uma crente lá, parece que é crente mesmo, mas está lá para fazer a diferença. Eu falei: fica firme, porque se Deus está no controle, Deus vai mudar a situação e vai te usar. Amados, são almas, e essas almas precisam do Senhor Jesus Cristo, sabe? A primeira atitude, né? A primeira situação, a primeira coisa que Jesus Cristo bate o olho e falou: opa, o cara é um centurião. Imagina ele, não sei no contexto aqui se Cristo já tinha dito a palavra, a parábola das 100 ovelhas, ou olhando para o pessoal e falando assim: ó, um bom ensinamento, eu vou ministrar sobre as 100 ovelhas, não sei, né? Deus sabe, mas algo o Senhor encontrou aqui nesse homem. Uma segunda atitude, versículo 3, diz assim a palavra: e quando ouviu falar de Jesus. Quando ouviu falar de Jesus, na mesma hora. Não sei, meus amados, se ainda, apesar de ser Jesus Cristo daquela cidade, né, fazendo a obra, não sei por que talvez não tenha chegado. Talvez ele já tivesse ouvido falar de Jesus, mas quando Deus fala, o salmista fala, né, uma vez disse Deus, duas vezes ouvi que o poder pertence a Deus. Meus irmãos, nós podemos ouvir, né, com os nossos olhos naturais e não dar atenção, né? Entrar por aqui, sair por aqui. Ontem nós ouvimos uma palavra, pastor Comédio. Nós fomos num culto de um pastor lá que faz parte do Pastores de Campinas lá, pastor Eduardo Ribeiro. E nós recebemos, está lá no grupo lá, nós recebemos um convite.
e nós fomos nesse culto. Não era nem uma igreja, era uma escola. Faz 5 meses que esse homem, inclusive o pastor Valdeci estava lá também, ele também aceitou o convite, uma bênção. E quem estava lá era um pastor chamado pastor Don Crossland. Cross de bicicross, sabe? Crossland, terra do cross. Não sei o que é cross, mas é esse nome, Crossland, pastor Don Crossland. 84 anos, americano, veio com uma equipe e ele nada mais é do que um dos 10 pastores da equipe do Billy Graham, o último que está vivo, 84 anos. E ele pregou sobre Apocalipse 10, os 7 trovões. E ele faz um paralelo com o Salmo 29. O Senhor troveja. Irmão, que palavra. A gente podia ficar até agora lá. Ele teve que correr para falar. Irmãos, quando Deus troveja, né? E o Salmo 29 ele fala isso. Quando Deus troveja, quando Deus fala, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor faz isso. A voz do Senhor opera aquilo. A voz do Senhor, amados, nós precisamos ter um coração, meus irmãos, meus amados, inclinados a ouvir quando Deus troveja, quando Deus fala, quando é Deus que está querendo abalar as nossas estruturas, quando Deus está enviando a palavra, meus amados, e esta palavra ela é recebida, sabe, recebida gostosa, sabe, quando Zaqueu, a Bíblia fala que Zaqueu recebeu a palavra, recebeu gostoso a palavra, recebeu Cristo na casa dele, amados, pronto para ouvir a palavra do Senhor, pronto para obedecer, né? Assim que ouviu a palavra, assim que ouviu de Jesus, meus irmãos, ele não pestanejou, ele não esperou, ele entendeu. Meus irmãos, será que nós não estamos ouvindo Deus falar e nós não estamos entendendo? Ele mesmo, 84 anos, meus amados, imagina quantas, ele disse, ele tinha acabado de descer do avião, já estava lá pregando. Ele até falou, não vai dar para dar uns pulos aqui porque eu estou cansado. 84 anos, irmão. Eu estou cansado porque por causa do avião, então não vai dar nem para dar uns pulos aqui. Porque ele falou, o pessoal louvando aqui, uma benção, todo mundo pulando. Eu não vou conseguir fazer isso porque eu estou com a perna doendo. 84 anos. Que alegria, meu irmão. E ele dizendo, eu estou sendo treinado. Eu estou me exercitando nisso. Porque eu quero ouvir mais. Homem que andou com Billy Graham. Tinha uma equipe de 10 e que imagina quanto não viu. Ele falou, meus irmãos, algumas experiências presenciais com anjos. Ele relatou experiências profundas com o Senhor. Experiências, meus amados, de estar dirigindo no carro e o anjo tocar por trás, né? E falar com ele ali, irmãos. Deus troveja. E ele disse, eu estou aprendendo ainda, eu estou aprendendo. Ele falava, estou aprendendo. Falava inglês, né? Alguém que ficava traduzindo lá, porque eu não sei nada de inglês. Deus troveja. Irmãos, e a Bíblia mostra que quando ele ouviu falar de Jesus, ele mandou. Irmãos, a palavra fala que nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Paulo, quando passava por Antioquia, em que foi revelado que ele iria para, acho que se eu não me engano, Atos 20, 21, ele ia para Jerusalém. E ele passaria por aflições, por tribulações, por prisões. E as pessoas falavam assim, não, Paulo, não vá. Ele falou, não, eu estou pronto. Irmão, Jesus Cristo no Getsemane. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo faça-se a tua vontade. Eu estou pronto.
Meus amados, nós precisamos estar prontos. O Espírito, Mateus 26:41, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que alimente. A palavra tem que penetrar no teu coração para fortalecer a tua vida espiritual, irmão, e para você caminhar como esse homem aqui, sabe? Ouviu Jesus falar contigo. E Jesus fala de várias maneiras. Jesus fala como estamos no culto aqui, Deus fala contigo. Deus fala através de sonhos. Deus fala através de sinais. Cristo fala a todo tempo. Amados, e aí nós precisamos nos colocar diante de Deus. Será que eu estou ouvindo como esse homem? Será que eu estou ouvindo, estou sensível? Ou será que há muitas vozes, muitos sonhos, muitos planos, muitas coisas que eu quero fazer, que eu quero alcançar aqui nessa terra, e estou esquecendo de algo que é mais importante, que é ouvir aquilo que o Senhor tem para mim. Em nome do Senhor Jesus, meus amados, Cristo encontrou essa característica nesse homem, estar pronto, ouviu, e em nome de Jesus que Ele possa encontrar isso em nós também, em cada um de nós, que Ele possa achar isso, em nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 5, verso 2, esse versículo eu quero ler. Eu normalmente marco a minha Bíblia aqui para ficar fácil, mas, como eu disse, hoje foi um dia corrido, eu não consegui nem marcar. Os irmãos tenham um pouquinho de paciência com... Eu vou ter que procurar alguns aqui. 1 Pedro 5:2. Apacentai, eu vou ler um. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto-vos eu, que sou também presbítero com eles, testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus. Através de Pedro, Deus, o Senhor falando aqui, a liderança. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. O pastor Romero falou aqui. E é verdade, irmãos. Os dias atuais, as lutas, as situações, a falta de amor, a falta de misericórdia, meus amados, as coisas que têm ocorrido ultimamente, primeira coisa que ela nos afeta, irmão, talvez seja o ânimo para continuar, ânimo para fazer a obra, ânimo para orar, ânimo para meditar na palavra, ânimo para ser bênção na vida do irmão, ânimo para estender a mão, ânimo. Mas Pedro está falando, tenha pronto o ânimo, pronto, ouviu, entendeu o que Deus quer, pronto o ânimo, pronto, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Versículo 7 diz assim. E aí acontece, né? A coisa vai acontecendo aqui, e chegando eles no Jesus, estou lendo 4, né? Os homens, os anciãos, digno, dizendo, né? Para convencer a Cristo, é digno, ó, esse cara é digno, ele é gente boa, né? É top esse cara, então o Senhor ajuda ele lá porque ele merece, é digno que lhe conceda isso. Porque ama a nossa nação, Ele mesmo edificou a sinagoga. E Jesus foi com eles. Jesus falou, ok, o que eu já vi, já me interessei, eu vou com ele, vou ver o que acontece. Mas quando já estava perto da casa, enviou o centurião os amigos dizendo, Senhor, não te incomodes. Os amigos dizendo, porque não sou digno. Os amigos dizendo, que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno
me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo sarará. Meus irmãos, repito aqui, ainda que seja uma palavra, né, e que vai culminar numa cura, fala muito mais do que uma cura. Verso 7, ele fala, eu não sou digno. Ele era autoridade. E aqui o Senhor encontra, meus amados, uma outra característica que estava nele, no próprio Senhor Jesus Cristo, a humildade. Mateus 11, 29, diz assim a palavra: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Há uma característica aqui do Senhor Jesus Cristo de humildade, mas ele era o Filho de Deus, ele era aquele que haveria de vir. Sem ele, irmão, nada do que foi feito se fez. E numa outra passagem, inclusive, lá em João fala, né, antes dele ir no Getsêmani, que ele chama os discípulos, ele se despe, ele era autoridade, irmãos, ele se despe e ele começa a lavar os pés dos discípulos, numa atitude, irmãos, claramente, digamos, não sei se eu posso dizer isso, mas aos olhos daquela sociedade, aos olhos daquele tempo, é claro que não estava no coração isso do Senhor Jesus Cristo, mas aos olhos daquele povo, daquela sociedade, das pessoas que estavam ali, o próprio Cristo, sendo Cristo, estava se rebaixando. Tanto que Pedro o combate na hora: Senhor, não, o Senhor não vai lavar meu pé, não vai lavar. Irmãos, numa mostra clara de que ele veio para servir, e não é a sua patente, não é a sua condição. Meu amado, que ali naquela situação era relevante, era preponderante, né? Não tinha que dar carteirada, mas ele veio para servir. E quando esse homem mostra esta humildade, sendo um centurião, sendo ali uma autoridade, sendo ali quem podia prender, quem podia soltar, sendo ali quem podia, meu amado, com o respaldo de Roma, talvez até matar, porque era a sociedade da época. Eles eram opressores naquele lugar, opressores do povo de Deus. E ele, meus amados, tira toda a sua farda, ele tira a sua veste, ele tira no sentido figurado, obviamente, né? E reconhece o Senhor Jesus Cristo como superior a ele, alguém que ele precisava, ele precisava daquela bênção. Meus amados, tira toda a arrogância do nosso coração em nome de Jesus. Tire tudo aquilo, meus amados, que nós, mas eu cheguei até aqui, eu tenho tanto tempo, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmãos, diante do Senhor não somos nada, e o próprio Jesus Cristo veio. Meus amados, a palavra fala que ele entrou, né, na cidade em cima de um jumentinho, filho de uma jumenta, mostrando, meus amados, que as coisas que são visíveis pouco importa, e que nós precisamos almejar o reino, entender, meus amados, que podemos até ser pequenos aqui, mas atitudes como esta nos torna grandes na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Verso 8 diz assim: porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados sob meu poder, digo, esse vai, ele vai, outro vem, ele vem. Irmãos, essa é a quarta característica. E eu vou encerrar por aqui, para mostrar, meus amados, né, que esse homem, esse centurião, ele tendo a autoridade que ele tinha, ele tendo, meus amados, o respaldo de Roma, ele podendo dar carteirada, podendo soltar, prender, matar, fazer o, né? Ele aqui nessa atitude,
quando ele diz isso, irmãos, ele está entrando numa situação de risco. Agora é a integridade dele que está em jogo, porque ele não responde a judeu nenhum, ele responde a Roma. Há sobre a vida dele, irmãos, uma responsabilidade, uma autoridade, e agora não é mais simplesmente alguém que vai lá e vai curar um servo, mas ele entrou numa área de risco, numa área perigosa. Pastor, não estou entendendo nada do que você está falando agora. Está entrando numa área que ele pode sofrer algum dano da sua própria gente. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Eu trabalhei por 2 anos na Coca-Cola. Eu era vendedor da Coca-Cola, fazia alguns pontos de venda, fazia em Indaiatuba, inclusive. E a gente trabalhava uniformizado, calça escrito Coca-Cola, camisa escrito Coca-Cola. Então eu saía com o carro, tirava os pedidos, tal, para que no outro dia o caminhão viesse fazer as entregas. Eu trabalhava no Post-Mix, que era aqueles refrigerantes de máquina. Então eu fazia alguns pontos de venda que tinha muito volume. Em Campinas, por exemplo, eu atendia os McDonald's, eu atendia o Shopping Iguatemi. Quem é mais antigo de Campinas lembra do Eldorado, que era atrás do Iguatemi ali, tinha o Eldorado. E eu atendi o restaurante do Eldorado, tinha um restaurante ali no Eldorado, em que eu atendia com descartáveis. Mas a máquina de refrigerante era da Antártica. Irmão, eu gostava de ir lá, porque assim, vendedor da Coca-Cola, a gente já chegava, já pumba na máquina e tomava, né? Era assim que funcionava o negócio, né? Tá aqui, tal, né? E Eldorado, Shopping Iguatemi, esses lugares, McDonald's, toda hora tinha gerente, tinha diretor da Coca-Cola, toda hora. E eu adorava quando descia lá para o Eldorado, porque eu queria tomar o Guaraná Antártica, né? Não aguentava mais tomar só Coca, Sprite, Fanta. Eu queria o Guaraná Antártica, era mais leve que o Guaraná Taí na época, né? Mas isso era um risco. Era um risco, porque se eu fosse pego, tô no Shopping Iguatemi, tô lá na antiga Sinhazinha, não sei nem se vocês sabem quem é, a Sinhazinha. E aí eu falei, não quero Coca não, por favor, eu vou almoçar aqui, mas eu quero um Guaraná Antártica. Eu quero uma soda da Brahma. Passou na porta do restaurante. Um diretor da Coca, um gerente da Coca. Adivinha o que ia acontecer? E eu com a camisa da Coca-Cola lá, bonitona, Coca-Cola. Adivinha o que ia acontecer? Alguém chuta? Roça, facão, justa causa, só, entendeu? Porque, amados, aqui quando esse homem fala, eu sou homem sujeito à autoridade, sabe o que ele está dizendo? Eu estou te reconhecendo, Senhor, como autoridade sobre a minha vida. As autoridades que eu tenho aqui na terra, ok, eu tenho que responder a elas, mas ele troca a autoridade maior sobre a vida dele, meu amado, para a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Irmão, quem comanda a tua vida? A tua vida está nas mãos de quem? A tua vida é de quem? Quem é a autoridade plena sobre a tua vida? Quem é? Irmãos, a palavra fala, acho que, se não me engano, em Mateus mesmo, aquele que perder por amor de mim, pai, mãe, encontrará, achará mil vezes mais, 100 vezes mais, meus amados, daquilo que foi perdido. Por quê, irmãos? Porque há uma autoridade espiritual sobre a nossa vida.
Às vezes nós andamos nessa terra, meus amados, vinculados. E não que nós não tenhamos que ter vínculo, nós temos que trabalhar, às vezes em multinacionais, como aconteceu comigo. Às vezes nós temos que ter, meus amados, vínculos, né? Ter sócio, ter, né, vínculos, né? Tem pastores sobre nós, tem família, tem pai, tem mãe. São vínculos, óbvio que são vínculos. Mas, irmãos, o mais importante muitas vezes nós deixamos para lá. É o Senhor Jesus Cristo. Essa é a autoridade maior sobre a nossa vida. E quando esse homem, um militar, ele fala assim do Senhor Jesus, irmão, ele está colocando o Senhor Jesus sobre a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, a maior autoridade. Uma vez nós aprendemos com o pastor Walter. Ele estava em Campinas, inclusive, ele foi a relação de dízimo, a lista de despesas que nós temos, né? Nós pagamos água, pagamos luz, pagamos aluguel, tal. Na nossa lista que nós temos, meus amados, onde que entra o dízimo aí? Onde que entra o dízimo? É só um exemplo, tá? Não estou falando de dinheiro, não. É só um exemplo. Né? O dízimo entra depois do aluguel. Primeiro eu pago esse, aí eu pago o aluguel, aí o dízimo entra lá. Então a bênção está dali para baixo. Quando, né, isso nós aprendemos com o pastor Walter, eu nunca esqueci. Quando o primeiro da lista, quando eu recebo meu salário, dízimo, ele está sobre, ele abençoa o resto. Meus amados, quero usar essa figura para mostrar, meus irmãos, o que esse homem viu. A atitude desse homem. Ele falou: é Cristo. Já trovejou, eu já entendi. Eu já preciso de cura, mas eu preciso de mais. Eu preciso que Ele seja autoridade sobre a minha vida. Ainda que eu tenha farda, ainda que eu tenha que responder para Roma, eu sei que com Ele eu sou mais do que vencedor. Com Ele eu passo pelo meio de um batalhão. Com Ele eu salto muralhas. Com Ele eu vou aonde eu sozinho não consigo ir. Ou ninguém pode me levar. É Ele quem faz, é Ele quem opera. Meu amado, é Ele que é autoridade sobre a minha vida. Essas características, irmãos, essas atitudes, é aquilo que Ele espera de nós nessa terra, sabe? Nos mover, não bater no nosso peito: eu sou da fé, porque está sobre, porque eu tenho uma denominação que eu sirvo. Não é mais do que isso. O que eu quero deixar para os irmãos, o que Deus tem para nós, é muito mais do que palavras sendo lançadas. Mas, meus amados, uma atitude firme, que mude, meus amados, situações na nossa vida e através da nossa vida. O Êxodo capítulo 17, verso 15. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Ou seja, Jeová Nissi. Qual tem sido a tua bandeira? Qual é a bandeira que você tem levantado, irmão? Se nós somos o Senhor, qual é a bandeira? É a bandeira do meu próprio ministério? Eu canto muito bem, então eu vou levantar a minha. Não, irmão, nós não somos nada se ele não estiver conosco. A nossa bandeira é Cristo. Aliás, nós encontramos aqui Jeová Rafá, é o Deus que cura, Jeová Nissi. Nesse texto nós encontramos o Senhor, meus amados, aqui nesse texto de muitas maneiras, como Ele já era conhecido desde o Antigo Testamento. E em nós, o que Ele tem encontrado? Ele tem encontrado, meus amados, corações que estão realmente inclinados para Ele, que temos levantado a bandeira, temos sido aqueles que ouvem ao Senhor. Há momentos, meus amados, há situações na nossa vida e que nós precisamos, nós somos chamados e nós precisamos, irmãos, sabe, mudar a atmosfera, o ambiente do lugar onde nós entramos. Para que eu estou dizendo tudo isso?
é só para ser uma palavra. Não, irmãos, não. Sabe, no teu ambiente de trabalho, sabe, você precisa entrar lá. E esse lugar mudar pela tua presença, não pela presença do Senhor em você, pelas características, pela mão do Senhor que é sobre a tua vida, para que ali você faça a diferença. E na verdade essa mudança, essa atmosfera sendo mudada, ela sim, ela vai pela tua atitude, ela vai pelo teu compromisso com o Senhor, ela acontece, meus amados, pelo tempo de oração que você faz, ela acontece, meus amados, pelo tempo de Bíblia, sabe, de meditação na palavra do Senhor, ela acontece, meus amados, é um conjunto, meus irmãos, e esse conjunto está ao redor de nós, é o Senhor nos abençoando de várias formas, de várias maneiras, meus amados, ou querendo nos abençoar, para que nós, meus amados, possamos resplandecer a luz do rosto do Senhor aonde nós estivermos. Meus amados, há situações contrárias, há situações que você briga onde você está, há um ambiente pesado, não espere do outro, irmão, é você que é o abençoador, é você que é o centurião, irmão, é você que é a autoridade, é você que pode alcançar isso. E às vezes nós esperamos dos outros, nós esperamos, meus amados, de uma situação, vou no domingo, vou pedir oração, mas na segunda, na terça você já pode experimentar isso, porque está acessível. Quando chega no verso 9, ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E aí o testemunho foi do Senhor sobre a vida desse homem. Irmão, eu anseio por isso. Servo bom e fiel. Não mexe contigo, irmão? Comigo mexe. Entra no descanso. Não mexe contigo. Não arde. Não toca. Nós temos, meus amados, esse homem era estrangeiro. Esse homem era estrangeiro, ouviu falar. Nós temos tudo isso aqui que nos dá, meus amados, o respaldo, o conhecimento, a sabedoria, meus amados, para andar como esse homem andou. E muito mais. E muito mais. A Bíblia fala que Paulo foi até o terceiro céu. Onde será que Deus pode? Onde será que Deus quer te levar? Mas eu sou aqui pequenininho. Esse homem ainda tinha autoridade e tal. Meu irmão, aonde Deus pode te levar? Em nome de Jesus, que essas características comecem a trabalhar no nosso coração, nós comecemos a dar lugar para que, meus amados, essa doutrina, a doutrina de Cristo, a doutrina da palavra, a doutrina dos apóstolos, possa ir gotejando no nosso ser, de dentro para fora, meus amados, e transformando a nossa vida. Se na verdade aonde nós estamos há uma luta, a escuridão, meus amados, talvez isso esteja dentro do nosso coração primeiro. Talvez o ambiente não esteja bom, porque talvez nós precisamos primeiro receber dele, e que assim possamos nos mover dessa forma em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Essa palavra que eu queria deixar, essa palavra que o Senhor tocou no meu coração, e eu oro e temo, porque eu preciso viver isso, como eu desejo ver a igreja vivendo isso. A igreja, irmãos, a igreja vivendo isso. A igreja não é triunfalista, mas ela é triunfante. A igreja não vive de momentos. A igreja vive de caminhada, de vitória, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Mas nós sentamos e esperamos? Não, nós avançamos em nome do Senhor Jesus Cristo. E cada um de nós temos uma responsabilidade. Cada um de nós temos. Que o Senhor possa achar. A Bíblia fala, só para encerrar, se o Filho do Homem
quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará fé na terra? Qual é a terra? É a terra do nosso coração, irmão. É a nossa vida. É o nosso caminhar. É o nosso testemunho de que realmente o Senhor transformou a nossa vida. Amém, meu irmão? Nós vivemos um tempo do fim. Muitos têm brincado com isso. Muitos não têm nem dado muita importância a isso. Mas nós vivemos o tempo do fim. Um tempo em que, a qualquer momento... Outro dia eu estava vendo alguém falar a respeito das profecias de Daniel. Segundo o estudo que ele fez, um teólogo, só uma profecia de Daniel estava faltando. Só. O resto todas cumpriram. Não estamos no tempo de brincar. Estamos no tempo de trazer essa palavra para dentro de nós e começar a parecer cristãos. Parecer não, viver como cristão, parecer Cristo, em nome de Jesus. Amém? Querido Deus, eu quero te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade, pela graça que o Senhor nos dá de estarmos aqui, pela graça, Senhor amado, e a liberdade de podermos falar, Senhor, da tua palavra. A liberdade, Senhor amado, de poder expressar o que o Espírito tem dito às igrejas nos últimos dias. Eu quero, Senhor amado, clamar para que na nossa fraqueza, na nossa pequenez, Senhor, na nossa limitação humana, Senhor amado, essas características, Senhor amado, possam ser achadas em nome de Jesus. Para isso, Senhor, para isso é necessária uma postura nossa. Por isso é necessário, Senhor amado, de nós, não só uma compreensão, Senhor, do texto bíblico, mas também, Senhor, uma atitude. Senhor amado, também um passo em direção ao Senhor. Pai amado, deixar coisas que têm que ser deixadas. Senhor amado, coisas que nos dominam, Senhor, Pai amado, ser deixadas de lado em nome de Jesus. Coisas humanas, naturais e até mesmo, Senhor amado, espirituais que nos dominam, Senhor, tem que ser deixado para trás. Por isso eu te peço, orando sobre a tua igreja, se alguém tem dificuldade, Senhor amado, em deixar costumes, deixar, ó Senhor amado, situações, espíritos, Senhor, familiares, Senhor, que vem de geração em geração, isso venha a cair por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor amado, toda dificuldade que nós temos, Senhor, em nos desvencilhar de fatores humanos, Senhor, de ligações humanas, Senhor, que nós construímos nessa terra, e são coisas, ó Senhor, tão fortes, ó Senhor, Pai amado, que não nos deixa ver a autoridade de Cristo sobre a nossa vida. Cristo, Senhor, para muitos talvez, ó Senhor, Pai amado, é só alguém que nós buscamos um domingo, Senhor amado, é só alguém que nós procuramos quando estamos precisando de dinheiro, ou de cura, ou de, Senhor, alguma coisa assim. E eu oro, Senhor amado, sobre este povo, Senhor amado, a fim de que verdadeiramente, Senhor, essas ligações humanas, naturais, Senhor, com a nossa própria carne, com o nosso próprio desejo até, Senhor, que impedem, Senhor, de termos essas características, Senhor, Pai amado, possam cair por terra agora em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Deus amado, pedindo, Senhor, clamando ao Senhor, que verdadeiramente, Senhor amado, paremos de levantar bandeiras, ó Senhor, Pai amado, que não tem tanta relevância, Senhor amado, e levantemos a bandeira, Senhor amado, do Senhor. Jesus é a minha bandeira, o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. Às vezes, Senhor amado, nos dividimos, ó Senhor, Pai amado, até mesmo, Senhor, de forma eclesiástica, denominacional, e levantamos bandeiras, Senhor, Pai amado, que não são tão relevantes assim. Senhor amado, e nos fechamos, Deus, Senhor, há algo maior para ser alcançado, algo grande para ser alcançado, Senhor, algo poderoso para ser alcançado, Deus, Senhor amado, e queremos ser achados, sim, Senhor amado, cheios de fé, Senhor amado, com características de Cristo, Senhor, em nós, na obra que nós fazemos, na palavra que sai da nossa boca, Senhor amado, na nossa mente, Deus, ajuda-nos, ó Deus, e possamos verdadeiramente ser encontrados como esse centurião
centurião foi encontrado pelo Senhor Jesus Cristo, que deu testemunho, Senhor amado, e parafraseando o Senhor como se ele tivesse dito: bom e fiel e bom servo, entra no descanso. Senhor, tanto que ele alcançou o que ele precisava, o servo foi curado. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes patinamos, e aí até questionamos a Deus, questionamos o Senhor, ó Pai. Nos perdoa em nome de Jesus, nos perdoa, que o Senhor possa encontrar em nós, Pai, um testemunho fiel, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não queremos que o Senhor faça porque nós achamos que somos melhores, mas porque, Senhor amado, somos teus, e a nossa vida seja assim em nome de Jesus. Assim eu quero abençoar esta igreja nessa hora, em nome de Jesus. Amém.